eu sou Adriana Gasparini, é um prazer estar aqui com vocês, sou naturóloga. Eu resolvi fazer naturologia com 38 anos, eu já era professora de yoga, mas eu queria fazer uma pós em yoga e eu não podia fazer a pós porque eu não tinha formação universitária. Então eu fiquei numa dúvida se eu fazia psicologia ou se eu fazia naturologia, mas eu achei que a naturologia tinha mais a ver comigo, essa questão de corpo, mente, espírito. Então eu resolvi fazer a naturologia na Embi Morumbi. Eu me formei com 42 anos e foi uma alegria para mim poder compartilhar com as minhas colegas esse conhecimento, com os professores, né? E eu atendi algum tempo em consultório. Depois eu resolvi fazer uma pós no Einstein, que na época chamava Medicina Integrativa, Bases da Medicina Integrativa. Hoje o nome dessa pós é Bases em Saúde Integrativa e Bem-Estar. Eu fiz essa pós, eu terminei em 2013. Em 2014 eu comecei a fazer estágio na equipe de Medicina Integrativa do Hospital Albert Einstein, aonde eu atendia pacientes oncológicos. Eu nunca imaginei atender pacientes em hospital, mas para mim foi uma grata surpresa saber que a gente podia levar conforto, paz, tranquilidade para esses pacientes em tanto sofrimento, né? Eu lembro que uma das coisas que mais me incomodava no começo era entrar no quarto do paciente, né? Porque a gente faz o que a gente chama de busca ativa, a gente bate na porta e entra, se apresenta e oferece as práticas, né? E aí o paciente pode aceitar ou não. No começo eu sentia meio invadindo o espaço deles, né? Porque realmente quando a pessoa está internada é um momento de muita vulnerabilidade, né? De muito sofrimento. Às vezes você entra no quarto, a pessoa está vomitando, às vezes ela se usa a fralda, está trocando a fralda, né? São tantas situações que a gente nem imagina. E eu comecei a me interessar pelos cuidados paliativos justamente nessa época com esse público, né? Porque alguns pacientes oncológicos fazem o tratamento e felizmente se curam e não voltam mais, mas alguns acabam tendo que entrar em cuidados paliativos, né? E o que é o cuidado paliativo? Na verdade, não é quando não se tem mais nada a fazer, mas quando existem outras ferramentas que você pode levar bem-estar e conforto para esse paciente durante o período da vida, porque tem alguns pacientes que ficam em cuidados paliativos muitos e muitos anos, né? Então não é uma sentença de morte que a pessoa entrou em cuidados paliativos. Na verdade é uma sentença de boa vida, né? Que a pessoa pode ter mais escolha, né? Ela pode escolher o que ela quer fazer ou o que ela não quer fazer, ela pode se perceber mais. Então as práticas que a gente utiliza, né, lá no hospital são práticas de relaxamento, práticas de meditação, práticas de toque, é um toque bem suave e sutil pelo corpo, que a gente chama de terapia de toque, práticas de yoga, né? Yoga no leito, pode ser yoga deitado, ou pode ser sentado, pode ser em pé. E agora, recentemente, a equipe começou a utilizar aromaterapia, mas só com lavanda. Então, fazendo um creminho com lavanda para passar nas mãos, nos pés e deixar para o paciente. Hoje em dia, eu não faço mais parte da equipe da Medicina Integrativa do Einstein. Eu fiquei lá durante 9 anos. Hoje em dia eu trabalho com os colaboradores, levando essas práticas de meditação, yoga, autocuidado, autoconhecimento, né? Porque a gente sabe que todo profissional da saúde precisa muito desse cuidado, desse autocuidado. Mas voltando para os cuidados paliativos, quando eu resolvi me especializar, eu fui fazer o curso com a doutora Ana Cláudia Arantes, na Casa do Cuidar. Isso foi em 2017. E foi maravilhoso, porque ali eu pude me aprofundar um pouco mais em todo o sofrimento, né? Qual tipo de sofrimento? Tem um conceito de dor total, que é a dor espiritual, a dor física, a dor mental, a dor social. Existem várias dores ali que envolvem o paciente em cuidados paliativos.
né? Tem a questão da família, tem a questão da vida dele, tem a questão às vezes do cachorro, às vezes é uma pessoa sozinha que tem um cachorro e isso gera sofrimento, né? Então é sempre importante a gente identificar qual sofrimento aquela pessoa tem, né? Em que nível, né? Em que aspecto, se é espiritual, se é mental, se é social, se é físico. Então, como a gente pode aliviar esse sofrimento, né? Existem várias formas de você aliviar esse sofrimento. Então, por exemplo, uma paciente que estava lá, ela tinha um cachorro que ela amava muito e ela sentia muita falta do cachorro. Então, a gente falou com as equipes todas responsáveis se poderia levar o cachorro para visitar ela lá na oncologia. E era impressionante, o médico dela, o oncologista, ele falou assim, não, o efeito do cachorro é o melhor efeito que qualquer anestésico, qualquer remédio para dor, de tão feliz que ela ficava, né? Então, assim, às vezes é um telefonema que você pode dar para a pessoa, né? Perguntando quais são as necessidades dela. Muitas vezes, você observando o quarto da pessoa, você pode ter algum tipo de sinal de qual é a fé daquela pessoa, de que ela acredita. Então eu tive uma conversa muito interessante uma vez com uma paciente, porque tinha um terço muito lindo, eu falei, nossa, esse terço é lindo. E a partir dessa conversa com esse terço, a partir do terço, né, que ela contou que ela tinha ganhado, e que ela tinha ido para Roma, e aí ela começou a falar de anjo da guarda, aí ela começou a falar da espiritualidade, aí ela me mostrou uns desenhos que ela estava fazendo para deixar para a família dela, né? Eram Nossas Senhoras que ela desenhava. Então, a partir de uma observação de um terço, veio toda uma conversa, né? Veio todo um contexto de uma situação onde a gente pôde falar sobre espiritualidade, falar sobre a morte, né? Inclusive, no momento onde eu estava fazendo um relaxamento com ela, conduzindo um relaxamento, e uma das frases eu falava, entrega o peso do corpo, entrega, né? Se entrega, né? Para o relaxamento. E no final do relaxamento ela olhou para mim e falou assim, você falou uma coisa muito importante. Aí eu falei o quê? Ela falou, é para eu entregar. E eu acho que eu estou tendo dificuldade de entregar a vida, né? De entregar as coisas para os meus filhos. Hoje mesmo eu estava falando com meu filho, eu estava falando sobre a conta bancária, né? Ele queria saber a senha e eu não quis dar. Então, assim, você vê como às vezes uma palavra que você fala, né, pode despertar qualquer tipo de consciência na pessoa, né? Hoje mesmo também eu vi no meu Instagram, uma paciente colocou lá 1 ano, né, que ela teve alta, e essa paciente foi muito interessante também, porque eu falei para ela, estava com sofrimento, e eu percebi que ela tinha muitas questões. Eu falei, por que você não faz um diário da gratidão? Não um diário só onde você vai focar nas coisas boas dessa parte da sua vida, no que está funcionando, né? E ela fez esse diário. E quando ela terminou o tratamento, ela me chamou e ela me deu esse diário. E ela falou que ele tinha ajudado muito ela a ressignificar a vida, né? E hoje ela postou isso no Instagram e ela falou assim, Dri, eu nunca esqueço que você falou para mim, inspira paz e expira gratidão, né? Inspira amor, expira gratidão. Então, às vezes são palavras ou às vezes é um toque que você dá na pessoa que ela vai levar aquilo para o resto da vida. A gente não tem, na verdade, a gente não tem a dimensão da profundidade do trabalho, né? E como naturóloga, eu acho que a gente tem essa visão mais ampla do ser humano, né? Que não é só um corpo, que não é uma doença, é uma pessoa que tem uma história, né? Uma pessoa como um todo, em todos os seus aspectos. Então, eu fazia muitas vezes reflexologia também, né, nos pés de pacientes que gostavam mais de massagem no pé, né? Eu acho que ter essa visão mais humana, né, de que aquela pessoa ela é única. Então, assim, o que eu posso fazer por você hoje? Né? O que eu posso... Às vezes a pessoa falava assim, não, eu só quero conversar, só quero que você me escute. E, inclusive, num curso que eu fiz lá na Casa do Cuidar, a gente teve que fazer sobre espiritualidade uma entrevista assim como essa. E eu fui entrevistar um rabino, né?
Rabino Michel. E eu falei, Rabino Michel, se o senhor tiver uma dica para dar para pacientes para profissionais de saúde que trabalham com pacientes em cuidados paliativos, o que o senhor diria? Ele falou, olha, tem uma palavra que eu não vou lembrar agora, em hebraico, que significa escute. Escute o seu paciente. Escute as necessidades dele. Esteja aberto para escutar. Não necessariamente você precisa fazer alguma coisa, mas apenas esteja presente para escutar. Se você puder fazer alguma coisa a partir daquela escuta, você faz. Se você apenas estiver lá presente para escutar, escute. Então, isso é algo que eu sempre lembro também. O quanto a escuta atenta, não julgadora, presente, né? O quanto ela é importante no trabalho com cuidados paliativos, né? O quanto a gente deve validar o sentimento daquela pessoa, a necessidade daquela pessoa. Às vezes ela só quer levantar da cama. Então eu me lembro de uma paciente que ela descobriu já um câncer de mama muito avançado e ela teve um problema, uma metástase óssea. Então ela tinha que usar um colete durante 2 horas e ela tinha que ficar sentada com esse colete e doía, era muito desconfortável. E aí numa conversa sobre esse sofrimento, né, de ter que usar esse colete, nós fomos conversando com ela e aí descobrimos que ela gostava de pintar aquarela. Então, ela mesma tinha os materiais e tudo. Então, o que ela fez? Durante esse período, ela teve uma internação muito longa, ela ficou uns 6 meses internada. Então, durante esse período, quando ela estava com o colete, ela pintava cartões de aquarela. E ela foi pintando um cartão para cada profissional que atendeu ela durante esse processo. Então, para todos os enfermeiros, fisioterapeutas, foram mais de 100 cartões que ela pintou e que ela entregou, né, na alta. Infelizmente, também essa paciente faleceu, mas ela deixou aí uma lembrança, né, um agradecimento. Então, veja quanto essa escuta às vezes possibilita, né, trazer bem-estar e conforto para esse paciente. Nem que seja desenhar ou escrever, ou rezar, né? E em relação às equipes, né, no começo, não como naturóloga, mas como terapeuta integrativa, lá quando a medicina integrativa começou, né, no hospital, existia um certo desconforto por parte dos médicos que não sabiam exatamente o que ia ser feito. Então alguns médicos aceitavam, outros não. E como a gente conseguiu ir driblando isso? A gente foi convidando também os médicos para fazerem algumas práticas de relaxamento, práticas de meditação, práticas de yoga, talvez em pé ou sentado na cadeira, para eles irem vendo o que era feito. E a partir daí, então, eles entenderam que não era nada que fosse atrapalhar o tratamento, que fosse algo esotérico, né? Eu acho que a gente tem sempre essa preocupação, principalmente em hospitais, né, de não levar muito para o lado esotérico, né, ter sempre essa questão de são práticas utilizadas que tenham evidência, são práticas que não vão dar nenhum tipo de efeito colateral, por exemplo, no paciente, né, ou que tenha interação medicamentosa. Então, por exemplo, não utilizamos fitoterapia, né, na equipe da medicina integrativa do Einstein, talvez outras equipes usem, tá? Aroma a gente está começando agora, mas muito suavemente, só com a lavanda, né? Então, aí com o tempo os médicos foram percebendo que existia às vezes mais abertura com a nossa equipe do que às vezes com outras equipes. Porque, por exemplo, como a gente ia lá e deixava a pessoa muito à vontade, né? Às vezes ela falava coisas e questões que ela não falava com o psicólogo, ou que ela não falava com a fisioterapeuta, né? Então, assim, essa abertura, esse estado de presença, às vezes possibilita também que a pessoa entre em contato com algo que também está tão lá escondido, né? Eu lembro que tinha um paciente que ele gostava quando eu fazia visualização. Então ele falava assim, eu quero que você me leve para aquele lugar onde está tudo bem, né? Ele falava.
onde eu estou em paz. Na verdade, é um lugar que ele é dele, né? Não sou eu que estou levando. Na verdade, eu estou só facilitando esse processo. Então, na minha imaginação, assim, eu imagino que talvez na hora da morte, né, essa pessoa, talvez ela lembre desse lugar que ela foi, né, que ela se sentia em paz. E a doutora Ana Cláudia Arantes, ela fala algo assim, que uma pessoa, para estar ao lado de alguém morrendo, essa pessoa precisa saber muito bem quem ela é. E é verdade, para você estar do lado de alguém que está morrendo, você precisa saber muito bem quem você é, né? Para você não se misturar na dor da pessoa, para você não sofrer demais por aquela pessoa, porque ela está passando pelo processo dela. E nós, né, como profissionais da saúde, claro que nós somos humanos e muitas vezes a gente também sofre, né? E a gente também tem que perceber esse limite. Esse paciente aqui, ele lembra muito meu pai, eu não consigo. Né? Quando existe algum tipo de identificação, fica mais difícil. Então você pode pedir para um colega, olha, atende esse paciente porque para mim é muito dolorido. E a gente tem que reconhecer também as nossas dores, né? Aonde dói os nossos afetos, né? Por que aquilo está sendo mobilizado. Então, para você trabalhar com cuidados paliativos, você tem que saber a diferença entre empatia e compaixão. Tá? A empatia, muitas vezes, você se coloca no lugar do outro, mas você não consegue voltar para o seu lugar. Você se mistura com a dor do outro. E isso não resolve a dor dele, né? Só te causa mais dor. A compaixão, na verdade, ela é um passo além da empatia, né? O primeiro passo é a empatia, e aí você pode ter a compaixão, que pode ser a compaixão em ação, né? Que é fazer alguma coisa efetivamente por esse paciente, ou a intenção da compaixão, que essa pessoa encontre a paz, que essa pessoa consiga se libertar das causas de sofrimento, que mesmo no sofrimento ela fique bem. Né? A compaixão, tem uma frase do Mathieu Ricard que ele fala que o amor, quando encontra o sofrimento, vira compaixão. Né? Então, assim, você ser compassiva é entender que aquela pessoa, ela está passando por aquele sofrimento, mas que você pode aspirar, né? Desejar que ela encontre a paz. Eu acho que a paz é algo que a gente busca a vida inteira, né? E que é um prêmio, é um maravilhoso quando a gente consegue estar em paz mesmo no meio do caos. E eu acho que essa paz a gente consegue sim, em qualquer momento da vida. Basta fechar os olhos, fazer algumas respirações profundas e soltar, né? Soltar o controle, soltar as tensões, né? Soltar tudo que a gente precisa soltar, até mesmo a própria vida, né? Então, para você naturólogo que gostaria de trabalhar com cuidados paliativos, eu indico os cursos da Casa do Cuidar, tem vários, tá? Para especificamente cuidados paliativos. Tem do Instituto da Elizabeth Kubler-Ross do Brasil também, que é o IKR Brasil, que é no Rio de Janeiro, mas eles dão cursos online também de vários assuntos, né? Eu acho que tudo que se refere a cuidado, a bem-estar e também ao morrer, né? Saber lidar com a morte, isso é muito importante para qualquer pessoa, principalmente para o naturólogo que queira trabalhar com cuidados paliativos. Tem os cursos do Einstein, tem a pós em cuidados paliativos, que é multiprofissional, então para profissionais da área da saúde também você pode fazer. Então tem diversos cursos aí, sempre procurando algum que seja multiprofissional e que te dê essa bagagem de trabalhar com todos os aspectos, né? Lembrei agora que tem o 4 Estações também, que é um instituto, 4 Estações, que fala muito sobre morte, cuidados, né? Cuidados paliativos também pode ser uma opção. É isso. Então acho que é isso. Obrigada e estou aqui à disposição para vocês quando quiserem saber mais.